A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Venho convidar você a tomar um café espiritual com o apóstolo e tratarmos juntos das coisas da vida. O objetivo deste programa é tirar o foco das más notícias, dos dias difíceis que o Brasil está vivendo, para focarmos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que é a rocha eterna, aquele que é a segurança determinante da nossa vida. Ouça o que o Espírito vai lhe falar. Hoje é muito importante o que Deus quer semear no seu coração. E Deus manda lhe dizer que você não pode desistir de nenhum dos seus sonhos. Deus coloca sonhos no coração e na mente, e na alma, e no espírito. E nós temos que, de forma pulsante, audaciosa, ousada, acreditar até que eles se vejam manifestos e nunca desistir dos sonhos de Deus. Eu sei que há pessoas esta manhã que pensam assim: olha, por um acaso eu liguei este canal de televisão ou de noite ouvi a estação de rádio. Não há acasos com Deus. É preciso que você saiba que o Senhor te ama, que o Senhor tem um plano perfeito para a tua vida, que o Senhor quer derramar sobre você bênçãos sobrenaturais. E eu aprendi na intimidade de quase 40 anos de vida espiritual que quando alguém usa a sua fé, quando alguém está em linha, em concordância com a palavra e deseja ardentemente algo de Deus, eu creio e eu tenho visto isso, Ele concede os desejos do nosso coração. Ele concede os desejos do nosso coração. No Salmo 37, Davi, o homem que foi o segundo coração dele, segundo o coração de Deus, diz no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Depois ele ainda diz, descansa no Senhor. Então ele diz, confia, agrada-te, entrega o caminho e descansa. Olha que recomendações para o início de ano. O Senhor está dizendo que se você o colocar em primeiro lugar na sua vida, se você o honrar com a sua vida, então, diz o mais Ele fará, o mais. O que você pensa neste o mais? Está falando de saúde, está falando de vida financeira próspera, de segurança, de não ser apoucado, de não ser diminuído, do gafanhoto não roubar e consumir anos de vida. Ele está falando em bênçãos celestiais. Então, se você o agradar, Ele vai derramar bênçãos celestiais e elas recairão sobre a sua vida. Deus vai te cercar de pessoas certas, de pessoas boas. Ele vai fazer com que você esteja no lugar certo, na hora certa. Então, você não pode impor limites a Deus. Você tem que estar pronto para, crendo, ver as bênçãos poderosas do Senhor, para ver o favor extraordinário de Deus. E às vezes você diz, mas eu não vejo hipóteses, apóstolo. A minha empresa está mal, as minhas relações familiares com meu marido, com a minha esposa, estão mal. Como é que eu posso ter perspectivas se eu tenho dívidas?
Mas você não sabe que Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o Deus do sobrenatural. É o Deus que chama a existência pela confissão da nossa fé de coisas. Ele pode gerar da morte vida, da maldição bênção. Ele chama a existência coisas que ainda não existem. Não existem aos nossos olhos físicos, mas existem na grandeza da provisão do Senhor. Então Deus faz coisas extraordinárias. Mesmo às vezes, você sabe, a fé é a chave que abre a porta do milagre. Sempre que alguém acreditou, Deus operou. Mas houve um dia, a história bíblica é extraordinária, de uma mulher que não acreditou muito na proposta de Deus, chamada Sara. Sara era a esposa de Abraão. E Deus tinha prometido a Abraão que ele seria o pai de muitas nações. E até então, Sara já sem o costume das mulheres, Abraão já na sua declinação, na sua decrepitude, não havia condições humanas de alguma coisa acontecer. E Deus disse, Sara, você vai ter um filho. E diz que ela não acreditou, ela riu, porque ela olhava e dizia, eu já sou uma pessoa velha, eu já não tenho o costume das mulheres, o meu marido já não é uma pessoa ativa sexualmente, como é que é possível eu agora engravidar e gerar um filho? E Deus responde a Sara num dos versículos bíblicos mais lindos, mas mais fortes da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Ele diz assim, acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, Sara, e terás um filho. Então ele diz, haverá algo difícil para Deus? Há algo maravilhosamente acima da capacidade de Deus? E Deus disse, não. E um dia, passado 2 ou 3 meses deste encontro, algo mudou. Deus rejuvenesceu aquele homem que já estava saído da serenidade para a decrepitude, portanto já se aproximando dos 90, 100 anos, uma mulher que também já não tinha período fértil, e Deus rejuvenesce toda a estrutura do seu útero, dos seus ovários, da fertilidade de Abraão, e esta mulher um dia acorda e disse, eu estou grávida. Deus havia dito, não há coisa difícil para Deus. Você sabe que nesse período, quando Deus disse a Abraão, você vai ter um filho, disse que ele olhava para o seu corpo e via a incapacidade do seu corpo. E ele começou a esperar contra a esperança. Mas alguma coisa aconteceu neste período no coração do velho Abraão. Disse que, primeiro, ele não titubeou, ele não deixou de acreditar, ele não vacilou, ele não enfraqueceu na fé, ele tinha uma coragem tão grande de dizer, glória a Deus, Deus é poderoso, se Deus falou, vai acontecer. Que homem extraordinário, por isso ele é chamado o pai da nossa fé. A graça de Deus foi revelada a Abraão 430 anos depois é que veio a lei por intermédio de Moisés. Mas disse que esse homem esperava contra a esperança. E ele não deixou o espírito de incredulidade se estabelecer no seu coração. E isto é fundamental quando você quer ver o agir de Deus,
Não deixar o espírito de incredulidade, porque a Bíblia diz que se a atitude não é da fé, é pecado. O maior pecado que existe hoje em dia, não pense você que é bebida alcoólica ou, sei lá, algum contexto sexual. O maior pecado é duvidar de Deus. Porque a Bíblia diz que a dúvida vem do maligno. Você não pode duvidar. Por isso Deus colocou um profeta que tem revelação segura para cada dia do ano. Mesmo se você está como Sara estava, olhando e dizendo, olha, eu olho para mim, é verdade, se você olhar para as tuas condições, se eu começar a olhar para a minha capacidade, imagina, não vai acontecer nada na nossa vida. Mas nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Então tira esse patuá da tua carteira, porque isso é pecado. Derruba essa estátua, esse ídolo. Não sabe você que Aparecida foi uma estátua, um ídolo que foi pescado por pescadores num rio no estado de São Paulo. Primeiro veio uma estátua sem uma cabeça, e depois apanharam a cabeça, e depois colocaram e começaram a dizendo, olha, é a nossa padroeira, é a nossa padroeira. É uma estátua, não passa de ser uma estátua, um ídolo. E por isso que o povo que põe a sua fé na vela, no horóscopo, no mapa astral, no terço, nas rezas, isso não acontece nada, pelo contrário, você vai de água abaixo. Mas se você hoje disser, eu me recuso a ouvir outra proposta, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero seguir os ensinamentos proféticos, Deus disse, se você crê nele, você está seguro. Se você crê no profeta, você tem que prosperar. E eu sou suficientemente temente para saber quando Deus está falando ou se é a minha carne que está falando. Porque o profeta que presume falar de Deus e não for Deus a mandá-lo falar, esse profeta será morto. Então há algo difícil para Jesus. Talvez você esteja numa cama de um CTI. Talvez você tenha feito um exame e o resultado é um diagnóstico maligno. Talvez os sonhos empresariais tenham se escoado. Ou talvez você diga, não, mas os meus sonhos, apóstolo, são sonhos grandes demais para mim. Não, não há nada difícil para Deus. Deus pode restaurar hoje o teu relacionamento. O teu lar que foi arruinado, Deus pode restaurar. Ele pode curar você dessa doença maligna hoje. Você sabe, quando alguma mentira começa a tomar conta do meu corpo, porque eu sou humano, por enquanto, eu falo ao meu corpo, você é templo do Espírito Santo. Deus vive em mim. Deus não quer viver num corpo doente. Pelas chagas de Cristo estou sarado. Eu me recordo que eu tive um problema, uma mentirinha no joelho, um menisco extruso, e eu não conseguia andar, eu tinha dores assim horríveis. E eu procurei um médico amigo, e o médico disse, olha, apóstolo, o senhor tem que operar logo, porque vai haver um momento em que vai travar a sua perna e você não vai conseguir nem andar. Eu disse, ah é? Are you sure? Quer dizer que eu, servo de Deus, que prego a palavra, vou ficar preso aqui a um menisco extruso e vai travar a minha perna? Eu rechaço essa ideia. E eu me recordo que o meu joelho inchadíssimo, eu vinha de casa para a igreja com a mão no joelho, dirigindo o meu automóvel e dizendo, pelas chagas de Cristo, pelas chagas de Cristo. Eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes seguidas, até que um dia de manhã eu acordei e não tinha mais inflamação, não sei o que se passou com o tal de menisco extruso, eu estou em perfeita vitória. Então é preciso você ter uma visão nova
uma nova atitude de vida. Senhora, não diga que você é velha. Homem, não diga que você já está ultrapassado. Não diga que você já está na decrepitude. Não diga isto, que você acabaram os seus dias. Mas a Bíblia diz 70, 80 já é enfado. É enfado para quem não tem Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar qualquer situação. Porque Jesus Cristo é o Deus do sobrenatural. E para Ele não há nada difícil. E quando a Bíblia diz que não há nada, significa que não há nada difícil para Deus. Eu me recordo, e já tenho contado em outras ocasiões, que quando eu comecei a construção desta catedral, da Cristo Vive, eu queria construir um monumento para Deus, algo que ficasse como história para o resto, até Jesus voltar. E nós estávamos num período caótico da economia, quando um presidente tinha sofrido impeachment, ou aliás, antes de sofrer o impeachment, que bloqueou o dinheiro de todo mundo. Era um plano governamental que ajoelhou e muita gente morreu no período 90, porque tinha o seu dinheiro em carteira de poupança, foi aprisionada. Pessoas, empresários tinham vendido edifícios, negócios, tinham tudo na carteira de poupança, porque o estímulo era para a carteira de poupança. E quando veio um homem e disse, ninguém pode tirar o dinheiro, está tudo bloqueado. Teve gente que teve AVC, morreu. Eu me recordo, nós tínhamos na nossa igreja um senhor, Orives, tinha uma orivesaria, que tinha tido um problema no coração, foi operado nos Estados Unidos, e ele tinha um remédio que era muito caro, custava $1.000 por mês. E este senhor tinha uma carteira de poupança separada para a compra dos seus remédios que lhe garantiriam, acho que 10 anos de vida. E o dinheiro dele foi bloqueado. Eu fui com ele ao Banco Central falar com uma diretoria, falamos, apresentamos o drama, e o diretor que me nos recebeu na época, ele falou, mas se eu não tomar esse remédio eu vou morrer. Ele disse, morra. Ele disse na nossa frente, morra, mas o dinheiro não pode ser liberado. E neste caos que vivíamos naquele tempo, uma senhora católica, apostólica romana, na realidade uma eleita de Deus, me chamou um dia e disse, venha na minha casa, em Copacabana. Eu fui lá 10h30 da noite. E ela disse, eu sou uma mulher viúva, eu tenho 88 anos, eu estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, em oração, rezando, e de repente, inexplicavelmente, eu vi um rosto de um homem rindo para mim, e eu não sabia o que era isso, e Deus disse, ajuda este homem. E ela não via televisão. Quando voltou da viagem, ligou a televisão num domingo, e o rosto desse homem era eu. Que Deus revelou lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E ela disse, o que o senhor precisa para mudar o seu ministério todo para aquele local tão lindo que está sendo erguido? Eu trazia uma relação de materiais que davam na época $350 mil. E ela disse, está aqui o cheque, eu vou assinar, você preenche, termina a sua igreja. Depois veio outra pessoa, alguém que eu nem conhecia direito, um homem que havia se tornado abundante financeiramente porque me ouvira pregar e saiu da pobreza para a riqueza. Deus lhe abriu os tesouros do céu. Ele veio e disse, eu quero ajudar esta igreja, e deu mais $300 e poucos mil. E nós terminamos a igreja e compramos casa para idosos e pusemos elevadores e fizemos toda a infraestrutura dominical para crianças, tudo, cantina, tudo o que precisávamos de estrutura, com a dignidade que Deus é digno de receber. Foram muitos os testemunhos. Eu lembro uma senhora médica que disse, eu senti o desejo de lhe dar o meu carro. E um dia eu acordei, fui na porta de casa e tinha um carro, com uma chave dentro, e um bilhetinho dizendo, Deus me disse para eu dar este carro para o senhor. E eu disse, mas eu já tenho carro. O que eu vou fazer? Eu doei imediatamente para a igreja, para vendermos para a obra. Eu me recordo de uma família
que me amava muito, que me deu um bugre, um carro desse de andar na praia, que era o meu sonho. E quando essa família me deu e nós começamos a construção, Deus disse, uau, você vive de bugre? Ofereça isso para a minha obra. E eu tirei o bugre, tirei o meu anel de grau e o meu cordão e disse, Senhor, imagina, se eu tenho é porque tu me deste, então eu vou doar o que tu já me deste. Deus tem muito mais para mim. Você sabe, nestas idas e voltas de crer, de manifestar a fé, Deus manifestou o sobrenatural. E Deus me mostrou que realmente não há nada impossível para Deus. Somos nós, os humanos, que impomos limites a Deus. Então Ele vai te dar o que o teu coração deseja ardentemente. Não é só vontade, é desejar ardentemente. Porque há pedidos secretos, muitas vezes, no nosso coração, sonhos escondidos, promessas secretas, só entre você e Deus, entre mim e Deus. E você sabe, Ele realiza os desejos do nosso coração. Então, meu amado, minha amada, é hora de você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. É hora de você olhar para dentro do seu coração e dizer, Senhor, o que eu darei por tantos benefícios? É hora de você ter um coração como Davi tinha. Davi queria construir o templo, queria comprar um terreno grande para construir o templo, e o dono do terreno falou, Davi, rei, eu dou para você o terreno, eu dou todos os materiais, e está feito, você não precisa pagar nada. E Davi disse, não. Eu não darei a Deus algo que não me custe. E ele tirou da sua riqueza algo que corresponderia talvez a 500 milhões de dólares hoje, e mais tarde seu filho Salomão construiu o templo para Deus. Hoje é dia de você dizer, agora vou começar uma nova jornada de vida. Não vou procrastinar, não vou adiar, eu quero ver os sonhos de Deus se manifestarem na minha vida. Vamos orar ao Senhor? Chegue-se aqui, encoste a sua mão na sua televisão, se você tiver coragem, ponha a sua mão sobre a minha. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro, Senhor de senhores, Rei de reis, único e soberano Deus. Eu uno agora a minha fé, essas pessoas que tiveram a coragem de vir tocar no seu televisor, pessoas que estão determinadas a vencer, pessoas que se recusam a ser vítimas, pessoas que dizem, não, basta de sofrimento, eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero a solução, eu quero esta porta, e eu entro em concordância com o profeta, ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. O milagre já aconteceu, não há impossíveis para Deus. Eu profetizo que a tua mão sobre a minha mão, em concordância, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos dizer juntos, graças a Deus. Hoje é quarta-feira e logo mais o apóstolo Miguel Ângelo estará na igreja e nós vamos, nestes primeiros dias do ano, ver e ouvir a voz de Deus que será determinante. O Senhor diz, esta igreja será uma nação santa e intocável. Vós sereis como coroa e diadema nas minhas mãos. Esta é a profecia. E eu estou agarrado com unhas e dentes, como diz o bom português, com unhas e dentes, as verdades de Deus, porque as verdades desta terra são plausíveis, são efêmeras, são frágeis, passam. Os céus e a terra passarão, mas Jesus disse, a minha palavra não passará. Então, meu amado, crendo na palavra, nós vamos ousar na fé, nós vamos começar a ver a glória do Senhor, logo no início do ano. Uma nação santa e intocável. Deus tem algo extraordinário para aqueles que estiverem debaixo deste manto sagrado da graça de Deus. E eu queria terminar o programa dizendo a você que está afastado de uma igreja. Você tem sofrido a beça, porque uma pessoa que não se afasta de Deus, afasta da doutrina da igreja, da comunhão dos santos, o inimigo abusa da pessoa, humilha, escraviza.
Eu me recordo uma vez um rapaz que estava no nosso ministério, se afastou, e ele disse: apóstolo, quando voltou parecia um mendigo. Ele disse: apóstolo, eu não sei como é que eu me permiti viver o que eu vivi. Eu disse: Deus seja glorificado. Volta, amado, que está o seu lugar. A gente que às vezes só aprende no sofrimento, na marra, como dizem os cariocas. Venha estar conosco. Rua Maricá 320, hoje, 7h30 da noite, um grande culto, um momento, o sinal de Deus de que você vai ser realmente como coroa e diadema nas mãos do Senhor. Você vai reinar. Rua Maricá 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Aqui temos esta linda catedral, veja aí que lindo. E aqui é o lugar onde os seus sonhos vão ser realizados. Eu creio, não abro mão, que para Deus não há impossíveis. Amém? Muito bem. Todos os que me ligarem vão ganhar o livro Você é um dos Nossos. É um livro de doutrina que vai ser uma bênção para a sua vida. Ligue agora, 30 17 90 90. Nós temos conselheiras que lhe ajudarão sem usar as suas fraquezas ou as suas debilidades em termos espirituais. Nós amamos de verdade, não apenas de palavra. Amém? Tenha um dia felicíssimo, um 2016 promissor, surpreendente, forte, determinante, ousado, pulsante, para que Deus, quando chegarmos lá a 31, diga: realmente, por causa da sua fé, eu operei na sua vida. Para Ele não há impossíveis. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Cristo Vive. Juntos dizemos graça e paz. Tu és parte de uma nação santa e intocável. Até amanhã, graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.